Tá gravando. Bem, então, como eu disse, como ficou meio encavalado, né? Então, eu vou dar uma pincelada a respeito do tópico 7 hoje com vocês. Aí, se vocês tiverem dúvidas durante a aula, a gente vai esclarecendo. E na semana que vem, que é a semana do tópico 8, se tiver alguma dúvida ainda em relação ao tópico 7, acho que a gente consegue esclarecer na mesma aula, tá bom? Então, vamos começar com a apresentação. Aí vocês vão me interrompendo se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Falando sobre os projetos primeiro, falar um pouco sobre a próxima tarefa, que é a entrega da primeira versão do projeto, e vamos falar sobre o tópico 7, tá bom? Sobre os rascunhos de projeto. Muitos de vocês, muitos grupos, enviaram para mim os rascunhos incorretos, né? O que significa isso? O que eu considero um rascunho incorreto? Um rascunho que não me mostra que vocês fizeram uma pesquisa sobre o assunto, né? Então, sem a parte de fundamentação teórica, sem um resumo claro, porque eu vim aqui, é um puxão de orelha isso, hein, que eu estou dando em vocês. Eu vim aqui 2 semanas, explicar como eu queria esse rascunho. E muitos alunos me enviaram inadequado, não com relação ao conteúdo. Então, por exemplo, alguns na parte de resumo me mandaram um resumo histórico, uma contextualização, mas eu queria um resumo do projeto. O que o projeto vai mostrar? E na parte da fundamentação teórica, muitas pessoas colocaram um link, uma página, um livro, ao invés do que pesquisaram, né? Da pesquisa que fizeram realmente. Então, eu estou entendendo que vocês não começaram a estudar sobre o tópico ainda, a organizar esse conteúdo, porque vejam bem, vocês têm que produzir uma mídia, e produzir uma mídia por si só é algo muito trabalhoso quando vocês pensam em fazer algo bem feito. Então, era importante, nesse momento, vocês terem um rascunho pronto, ou seja, vocês terem a parte teórica do que vai ser abordado pronto, pesquisado, compreendido, para vocês gastarem o resto do seu tempo agora produzindo a mídia, tá? Então, eu recebi vários resumos incompletos nesse sentido. Vocês não fizeram a pesquisa, simplesmente assim, tá? Muitos grupos não me enviaram rascunho, tá? Vocês tinham um prazo para envio do rascunho. E eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo conta nota. Eu não vou dar nota só na versão final do projeto. Então, a nota do projeto ela vai compreender o rascunho, a primeira versão do projeto e a versão final. Então, aqueles que não me enviaram o rascunho no prazo já tem 0 nessa atividade, tá? Pode me enviar depois, no sentido de que eu gostaria de avaliar se vocês estão indo pelo caminho certo, né? Muitos projetos eu não consegui avaliar porque simplesmente não me mandaram nada para eu avaliar, né? Eu não consigo definir se está correto, se não está correto, se o caminho é bom, se o caminho não é bom, se vocês não me enviam. O rascunho do projeto ele tem essa função, né? A gente está sempre acompanhando os grupos de alunos, tentando entender as demandas de vocês. Por mais que a gente tenha esse momento, vocês falam muito pouco e vocês falam mais entre vocês. Então, a gente está sempre acompanhando o que vocês falam entre vocês, né? Para tentar entender qual é a demanda. E uma das demandas que vieram, né, dos grupos de alunos, é que alguns docentes não deixam claro o que eles querem ou o que eles esperam dos alunos. Então, assim, o rascunho do projeto, ele tinha a finalidade exatamente da gente dar esse feedback. Vocês têm que entender que para eu avaliar, ou para falar o que eu quero, eu preciso que vocês me mostrem alguma coisa. Então, é muito difícil agora, a partir desse momento, que vocês não fizeram o rascunho do projeto, ou a maior parte dos grupos não fizeram, o que foi uma coisa muito interessante, na verdade, foi que eu tive grupos que mandaram rascunhos excelentes e grupos que mandaram rascunhos muito ruins. Não tive uma média. E muito ruins, vejam bem, no sentido de que não me enviaram nada. Não teve um grupo que me enviou um texto com conceitos completamente incorretos. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que tiveram grupos que fizeram um bom trabalho de pesquisa e me mostraram, e grupos que não me mostraram, não sei se não fizeram, mas não me mostraram trabalho de pesquisa nenhum. Então, vocês querem o feedback do docente, eu acho justa essa demanda, mas eu preciso de um insumo. Então, se vocês não me mandam um rascunho do projeto de vocês, eu fico sem ter como dar um feedback. Como falar, olha, gente, coloca isso, tira aquilo, tá legal, continua agora, produz a mídia.
Então, o rascunho do projeto ele tem essa função. Que agora vocês vão começar a produzir a mídia. Será que a informação que está lá está correta? Porque eu vou avaliar isso. E o rascunho do projeto me permitiria avaliar se o conteúdo está ok. Tá? Então, teve 1 ou 2 grupos que me mandaram essa madrugada ou hoje de manhã os rascunhos do projeto. Eu vou avaliar, eu vou olhar, eu vou analisar. Vou dar um feedback, mas não contará mais para nota. Prazos são muito importantes. E os prazos, eles estão todos no cronograma, tá? Então, se vocês forem lá nas regras do jogo, vocês têm muitas disciplinas. Alguém falou comigo? Tá, só um instante que eu já respondo. Então, eu sei que vocês têm muitas disciplinas, muitas tarefas, então eu não sei, imprime, copia numa folha de papel e cola na parede os prazos, né? Porque tá aqui, então, cadê? Escolha do tema, aí tem o... Cadê? Aqui, o rascunho do projeto, entrega do rascunho do projeto até o dia 24/10. Então, vocês têm tudo no cronograma, tá? Então, fiquem atentos, tá? Aos prazos de vocês, tá bom? Porque isso conta, tá? Um dos grupos, e isso eu vou ver porque é da outra turma, então não compete a vocês. E alguns alunos não estão cadastrados mais no SIGA, mas esses grupos pontualmente eu já entrei em contato com os grupos que eles estavam, onde eles estavam, e já me confirmaram que os alunos realmente trancaram a disciplina. Então, isso é algo que eu peço para vocês. Se algum dos colegas de grupo de vocês trancarem a disciplina, por favor, me avisem já para eu riscar. Não vai ter problema do ponto de vista de conceito, porque como ele não está no SIGA, não tem como dar conceito para ele. Tá? Mas só me avisem se algum colega trancar, tal, para eu saber quem é o grupo direitinho, tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida com relação ao rascunho do projeto? Eu sei que já veio uma dúvida aqui pelo chat, deixa eu ver. 2 dúvidas. O tempo do podcast é de 5 a 10 minutos ou 10 a 15? De 5 a 10, tá? Todas as mídias com interação de 5 a 10 minutos. Essa primeira versão do projeto já teria que ser... a primeira versão do projeto ainda pode ser alterada, tá? Mas você vai me enviar um podcast, ok? De 5 a 10 minutos. Eu vou ouvir e vou dar meus inputs. Olha, muda a ordem, tal conceito tá errado, etc. Tá? Então, a primeira versão ainda pode... ainda pode ser... desculpa. Ainda pode ser modificado. Tá na... Vamos lá. Módulo docente. Tiago, então só completando a sua pergunta. A primeira versão ainda pode ser modificada, a versão final não mais. Então, essa primeira versão que vocês vão me entregar já é um podcast, vocês já vão me enviar o podcast, eu vou ouvir e vou dar os meus inputs, tá bom? Vamos ver aqui. Eu não coloquei o prazo aqui? Deixa eu ver. Com as informações solicitadas, um aluno por grupo. Tá, peraí. Deixa eu ver. Eu tenho um... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ver se eu não comi bola. Aqui, tá. Manuela, respondendo a sua pergunta. Na aula do tópico 5, quando eu falei sobre os projetos, aí eu dei essa informação. O rascunho deveria ser entregue até o dia 15/10 no formulário do Google Docs, tá?
E aí foi que eu expliquei, né? Mídia escolhida, resumo, fundamentação teórica, roteiros, referências, tá? Então era até o dia 15, tá bom? Essa informação foi passada na aula do tópico 5, tá bom? Tudo bem? Nada. Então, tentem se atentar, atentem-se, né, às datas, tá bom? Então, a próxima atividade de vocês é a primeira versão do projeto. Então, vamos lá, fiquem atentos, tá? O prazo de envio dessa primeira versão do projeto é até o dia 6/11. Anotem a data, tá bom? 6/11, tá bom? Ele já tem que estar no formato da mídia escolhida, tá? Ou seja, vocês precisam, vamos supor, vou fazer um podcast, vou fazer uma postagem no Instagram, vou fazer um vídeo, mapa mental, ele já tem que estar no formato final, tá? Por isso que eu falei que o rascunho já tinha que ter o conteúdo, né? A parte teórica do assunto, porque para a versão final, agora vocês vão estar produzindo uma mídia, isso leva tempo, não sei a habilidade que vocês têm de trabalhar com esse tipo de mídia, tem a questão de trabalhar em ambiente remoto, ou seja, agora vocês precisam se concentrar na produção da mídia e não mais na pesquisa teórica, tá? Se vocês deixarem para pesquisar agora, acho que vai ficar um pouco sobrecarregado. A entrega será feita através de uma página do Google Drive. Então, vou mandar o link, na verdade, não uma página, um link, né? Eu vou mandar o link do Google Drive e vocês vão fazer o upload lá, porque eu sei que eu vou ter diversas versões, né, do projeto. Então, eu vou disponibilizar um link do Google para vocês colocarem, fazerem o upload no Drive, tá bom? E aí, vocês precisam identificar com o nome do grupo de vocês, o envio só por grupo, a coisa toda, tá bom? Mas lembrem-se do prazo 6/11 e já na mídia escolhida, tá? Então, não é mais para me entregar um texto, um PDF, eu quero a versão final, a mídia final. Embora esteja na mídia final, obviamente ainda poderá ser alterada e revisada para a entrega final. Então, façam o mais completo possível. Né? Não, tentem me mandar o vídeo pronto, a mídia pronta, a postagem pronta, para eu poder avaliar a coisa como um todo, tá bom? Uma coisa que é muito importante é que vocês podem tirar dúvida comigo através. Eu sei que na semana passada eu não consegui entrar no chat, eu estava com problemas pessoais, vocês sabem, na semana anterior também, mas vocês podem mandar por e-mail, tá? Apesar de todas as questões, eu não deixei de responder nenhum e-mail que foi enviado a mim. Se eu não respondi é porque foi enviado entre ontem e hoje, e realmente eu não respondi esses ainda. Mas eu respondo sempre os e-mails da melhor maneira possível, gravo vídeos, mando áudios, fotos, desenhos, eu dou um jeito de responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, antes de me entregar a primeira versão, mandem as dúvidas, não tem problema, tá bom? Sobre o projeto, acho que era isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vocês estão sem dúvida sobre a primeira versão agora. Ô, professora, por exemplo, o meu vai ser um blog, então eu poderia te mandar o link no Google Drive? Isso, você pode mandar o link do blog, exatamente. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Mas eu já quero ver a versão final, né? O formato final, como é que isso vai ficar postado, enfim, eu quero ver a mídia, né? Para avaliar o conjunto da obra aí, tá bom? Sim, tá bom, obrigada. Nada. Então, se não tiverem dúvidas, bem, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o projeto, a gente volta. Mas agora eu gostaria de falar um pouco sobre o tópico 7, tá? Então, vamos mudar de canal agora, tá? Nós estamos trabalhando com modelos atômicos, então vamos retomar um pouco o que a gente viu até agora. No tópico 6, nós fomos até o modelo atômico proposto por Bohr. Gente, antes de eu continuar, vocês me interrompam a qualquer momento, não deixem a dúvida para o final, tá? À medida que eu for falando, se surgir alguma dúvida, vocês já me interrompem e façam a pergunta, tá? Já me interrompam e façam a pergunta. Como eu estou projetando
a minha página do PowerPoint, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém colocar alguma coisa no chat, outra pessoa me avisa para olhar o chat, tá bom? Bem, então, nós paramos no modelo atômico proposto por Bohr. Então, vamos dar uma revisada nisso. O que é o modelo atômico proposto por Bohr? Ele é um modelo que se baseia no modelo planetário de Rutherford, ou seja, eu tenho um núcleo positivamente carregado, que ocupa um espaço muito pequeno do átomo, é muito denso, é uma quantidade muito densa de partículas positivas. E eu tenho elétrons orbitando ao redor desse núcleo, em órbitas estacionárias, ou seja, órbitas cuja energia não muda, eles não estão em órbitas livres, eles estão em órbitas com energias, né, com energias bastante definidas, tá? O volume, né, o raio dessa órbita determina o volume, o tamanho do átomo. Os elétrons, eles podem ocupar diferentes órbitas estacionárias, eles podem saltar de uma órbita para outra. Então, se eles saltam de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia, eles precisam receber energia para fazer isso, que pode ser através de um fóton de luz, por exemplo, com energia adequada, pode promover um salto de um elétron de um nível de menor energia para maior energia. E se ele faz o caminho inverso, ou seja, se ele sai de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia, ele libera a quantidade equivalente de energia na forma de um fóton. Então, esse é o modelo proposto por Bohr. Para propor esse modelo, Bohr ele considerou uma questão que é a quantização, ou seja, ele se aproveitou dos conceitos que já existiam na época, estabelecidos por Einstein, e que dizia, né, que um fóton, que luz tem energia, guarda energia, e essa energia está relacionada ao comprimento de onda, com a descoberta de Planck, né, que esse fóton ele é formado por pacotes de energia, e cada pacote ele é um múltiplo de uma constante, que é a constante de Planck. Então, o Bohr ele se aproveitou desses dois conceitos para formular a sua hipótese, tá? De que esses orbitais também eram quantizados. Vocês lembram por que isso foi importante? Por que ele precisou determinar, impor? Isso é uma coisa muito importante, que eu não sei se ficou clara para vocês. Bohr, ele impôs isso. Tá? Ele falou, gente, é assim porque se for diferente não dá certo. Ele não provou isso matematicamente, ele não fez uma função ou é diferente da lei de Wien ou do que vocês viram para a radiação de corpo negro, né? Porque para a radiação de corpo negro, vocês viram que a teoria ela foi se sofisticando até que uma equação empírica, até uma equação matemática, descrevesse os resultados experimentais. Foi isso que foi feito. No modelo de Bohr, não. Ele impôs, olha, tem que ser assim, tá? Se não for assim, não dá certo. Ele não fez nenhuma aproximação matemática, ele simplesmente falou, olha, tá relacionado aí com a constante de Planck. Pronto, acabou. Eu determinei que é assim. Por quê? Se ele não fizesse isso, você ia cair no problema do modelo de Rutherford. Se eu tenho um elétron orbitando ao redor do núcleo positivo em uma órbita livre, ele estaria num movimento constantemente acelerado, e como resultado de uma carga acelerada, ele estaria constantemente emitindo energia. Se ele está emitindo energia à medida que ele orbita, ele perde momento, a órbita vai reduzindo de raio até que ele colidisse com o núcleo. Então, isso não poderia acontecer, então Bohr foi e resolveu isso, baseado no que a gente já sabia, como eu disse. O experimento, né, da radiação do corpo negro nos mostrou que a energia do fóton era quantizada. O efeito fotoelétrico nos mostrou que a luz também tinha uma natureza corpuscular, porque até então você sabia que a luz se comportava como onda, e aí o efeito fotoelétrico mostrou que a luz também tem comportamento de partícula. Então você tem o conceito da dualidade onda-partícula do fóton. E aí, a partir da relação de de Broglie
e do princípio da incerteza, a gente começa a entender que, na verdade, tudo tem comportamento onda-partícula. Acontece que quando eu tenho um corpo muito grande, o comportamento corpuscular se sobrepõe ao comportamento ondulatório, e a gente não vê esse comportamento. Né? Mas o elétron, então, baseado em todos esses conceitos, também teria essa dualidade onda-partícula, também teria o caráter corpuscular e ondulatório, também teria sua energia quantizada como os fótons de luz, o que explicaria aí o modelo proposto por Bohr. Até aí tudo bem? Porque eu estou falando de conceitos que vocês viram nos tópicos 5 e 6, então eu preciso saber se com relação a esses dois tópicos está tudo certo antes da gente seguir em frente. Beleza? Ok, então vamos seguir. Bem, tudo muito lindo, tudo muito legal, mas o modelo do Bohr tinha um problema muito grande. Por quê? Né? Porque o que acontece? Legal, o Bohr pegou essas coisas todas aqui, teorizou que o elétron tinha o momento angular quantizado, que estava relacionado com números inteiros que multiplicam a constante de Planck. Quando você faz um monte de equação matemática, você determina a energia associada a cada estado estacionário, e quando você calcula, você tem uma constante empírica, que é a constante Heisenberg, que é determinada empiricamente, e quando você faz o cálculo das transições eletrônicas para o átomo de hidrogênio, aplicando o conceito de Bohr, batem todas as linhas. Então, ótimo, ele explicou o átomo de hidrogênio, mas quando a gente sai do átomo de hidrogênio, acabou, não explica mais nada. Então, o fato do modelo atômico proposto por Bohr só explicar com acurácia o átomo de hidrogênio, o espectro de emissão e absorção do átomo de hidrogênio e falhar para os demais, hidrogênio e hidrogenoides, né? Ou seja, aqueles que têm apenas um elétron, né? Então, hélio ionizado, lítio duplamente ionizado também podem ser descritos pelo modelo de Bohr. Mas passou daí, ou seja, o resto da tabela periódica inteira, você tem um problema. Bem, tem pergunta no chat. Obrigada. Até então, sim, né? Porque quando você tem o experimento do efeito fotoelétrico, o resultado esperado era outro. O resultado esperado era aquele do comportamento ondulatório, aquela questão da energia ser acumulada até que ela adquirisse energia suficiente para ejetar o elétron. A intensidade deveria estar relacionada ao número de elétrons e não a energia da luz. Então, sim, ele imaginava que a luz fosse apenas uma onda, tá? Ok? Aí depois, para poder explicar o experimento do efeito fotoelétrico, ele precisou pensar em uma outra proposta, alguma outra coisa. Eu não sei se ele estava desesperado, Marina. Eu acho que, na verdade, ele realmente coletou um conjunto de dados e ele elaborou uma teoria que explicasse esses dados, né? Basicamente, a ciência funciona assim. Quando a gente tem a gente geralmente começa o experimento com uma expectativa, né? E aí acontece que, às vezes, o resultado experimental não satisfaz nossa expectativa. Vocês viram isso recentemente, por exemplo, no modelo de Rutherford, né? Quando o Rutherford faz o experimento, ele também esperava outro comportamento, né? E não foi. Então, uma vez é que caiu... Mas estava a palavra desespero? Mas sim, eu não sei se ele estava desesperado, não vou saber te responder. Mas, basicamente, o que acontece é que você tem um conjunto de dados experimentais, ele esperava um comportamento e o comportamento foi diferente daquele, então você começa a ter que elaborar uma teoria que justifique. E isso é uma coisa muito complicada, é por isso que esses caras ganham o Nobel, né? Porque
uma vez que ele propôs a teoria da quantização de energia, ele está quebrando um paradigma. O que é um paradigma? É uma ideia que é tomada como verdade absoluta por toda a comunidade. Então, todo mundo acreditava que a luz fosse contínua, que não tivesse essa história de quantização. Então, você inserir esse conceito numa comunidade que está com uma ideia fixa e enraizada é muito difícil. E aí você começa a ter o efeito fotoelétrico, ele é um exemplo, né? Ele é um resultado irrefutável da quantização. Mas existem outros e precisam existir outros, né? Essa teoria ela precisa ser constantemente provada. E vocês veem isso na mídia. Até hoje vocês têm experimentos comprovando a teoria da relatividade de Einstein. Porque ele teorizou aquilo, mas ele não conseguiu provar. Então, até hoje, as pessoas tentam provar se ele estava certo ou errado, né? Porque você precisa de argumentos e cada vez mais a teoria dele se ganha força, tá? Então, ele esperava uma coisa, observou outra e propôs uma teoria. Mas eu não sei se ele estava desesperado, não. Tudo bem? Então, a gente está nesse momento da história, tá? A gente tem um modelo que explica lindamente, né, espectros de absorção e emissão de átomos de hidrogênio e hidrogenoides, e não explica mais o resto. Então, o fato dele não explicar os demais já acende um alerta. Falta alguma coisa nessa teoria. E uma coisa muito importante. Bem, se o elétron ele não é só uma partícula, ele é uma onda, como é o comportamento ondulatório desse elétron dentro de uma órbita estacionária? Como é que a gente formula isso matematicamente? Isso era um grande desafio. Quando você pensa, por exemplo, numa onda sonora, quando você pensa, por exemplo, se eu bato uma corda de um violão ou uma corda qualquer, você tem um meio físico onde isso ocorre. Então, eu consigo. Então, uma corda de violão, você tem a vibração das cordas do violão para determinar a função de onda. Uma onda sonora, ela está deslocando, mudando a pressão do ar por onde ela passa. Então, você tem um meio físico onde você observa a propagação dessa onda, mas como é que funciona com o elétron? Né? Então, você teorizar como é que é essa onda chamada elétron, né? O comportamento de onda do elétron era muito complicado. E aí, em 1915, se eu não me engano, um cientista desenvolveu uma matemática para descrever o comportamento ondulatório do elétron, que foi Erich Schrödinger, tá? Eu estou passando isso muito brevemente, porque tem todos os vídeos da aula para vocês assistirem, tá? Essa equação de Schrödinger, que é uma equação, acho que diferente de todas que vocês já viram. Ela é uma equação de autovalores e autofunções. O que é isso? Bem, essa equação ela é escrita da seguinte forma. O hamiltoniano aplicado à função de onda do elétron é igual a energia vezes a função de elétron, a função de onda do elétron. Notem que a função de onda, ele é uma função de onda para cada orbital. Cada orbital tem a sua função de onda, tá? O que é essa função de onda? A gente vai ver daqui a pouco, é a função que descreve como essa onda está se propagando dentro daquele orbital. Hamiltoniano é um operador. Então, você tem um operador matemático operando sobre a função de onda, que te devolve a própria função de onda e a energia dela. Tá? O que é um operador? Alguém me diz? Vamos lá. O que é um operador matemático? Vocês já viram algum operador matemático? Ninguém viu? Nunca? Alguém me dá um exemplo, por favor, de um operador matemático? Soma, divisão. Perfeito. Subtração. Soma, divisão, subtração, raiz quadrada são operadores matemáticos, tá? Esse cara aqui é o operador matemático chamado hamiltoniano. Na verdade, o hamiltoniano ele tem uma carinha bem diferente. É que ele é um operador matemático diferente de tudo que vocês já viram, né? Ele usa diferenciais, etc., uma equação diferencial. Mas o hamiltoniano, ele é como se fosse um mais, menos, vezes, dividir, subtrair, tirar raiz quadrada.
elevar ao quadrado, enfim, tá? Ele é um operador matemático, ele faz uma operação sobre uma função, no caso, a função de onda. Então, se eu aplico Hamiltoniano vezes a função de onda aqui, então eu vou ter essa equação, tá? Essa é uma equação diferencial, logo, vocês não têm que saber isso porque vocês ainda não viram funções diferenciais, né? Equações diferenciais, então vai demorar. Mas vocês não sabem nem o que é derivada, integral, então não se preocupem com isso, mas isso é uma equação diferencial, tá bom? E ela é composta de alguns termos importantes. Esse primeiro termo aqui, ele dá conta da energia cinética, ou seja, do movimento dessa partícula no orbital. E aqui dá conta da energia potencial, ou seja, energia potencial que surge da interação do elétron com o núcleo, carga positiva e negativa. Quando eu aplico esse operador sobre a função de onda, eu devolvo a função de onda e a energia daquele orbital. É isso que a equação de Schrödinger faz, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aí, essa função, quando eu resolvo essa função, por exemplo, para um orbital, eu tenho esse resultado, tá? Então, a função de onda é vermelha, então eu vou ter uma onda, tá vendo? Tá? Essa onda aqui, ela descreve o elétron no orbital, tá bom? E aí, você tem um problema nessa equação. Primeiro, como eu disse, quando eu penso numa onda sonora, como uma onda sonora se propaga no espaço? Ela vai mudando a pressão do ar à medida que ela se propaga. A onda do mar, então você tem a água lá mudando de altura e se propagando. Se você tem uma corda de violão, então você tem a corda ondulando. E um elétron, como é que é essa onda de elétron? É difícil você dar uma interpretação física para essa função de onda. O que significa isso? O que significa eu tenho uma função de onda? O que significa essa porção positiva e essa porção negativa? Pensa na onda do mar. Então, a porção positiva é a crista da onda, é a parte mais baixa da onda. Acho que nem vocês estão vendo minha mão está lá em cima. E a parte de baixo da onda. Então, eu vejo, estou olhando a onda, eu consigo entender, né? A parte mais alta, a parte mais baixa da onda. Uma corda, se eu bato uma corda e formo uma onda, eu consigo entender o que é a porção alta e a porção baixa. A porção alta é a parte mais alta da onda formada pela corda, e a parte mais baixa é a porção que está encostando no chão. Mas e para um elétron? O que isso significa? Como eu dou uma interpretação para isso? Tá? Bem, quem interpretou a função de onda, essa equação, a resolução dessa equação aqui, quem interpretou notem que isso daqui é a função de onda, tá bom? E a posição que essa função de onda se encontra em relação ao eixo Y é a energia dela. A gente vai ver isso mais para frente. Então, lembra que eu falei que aqui a gente devolvia a energia e a função? Então, aqui eu tenho a função e aqui, onde está se encontrando essa função, eu tenho a energia. Mas a gente vai ver mais para frente. Então, o que acontece? O que isso significa na prática, né? O que essa onda, o que essa parte positiva, essa parte negativa representa? Quem interpretou esse resultado foi Born. Não confunda Born com Bohr. Bohr foi quem desenvolveu o modelo atômico. Born foi quem interpretou a função de onda proposta por Schrödinger. Bem, qual é a proposta dele? A proposta dele é a seguinte, que na verdade você tem que entender essa função de onda como a densidade de probabilidade de encontrar um elétron no espaço, tá? Então, na verdade, o que você tem que observar não é a função de onda, mas o quadrado dela. Quando você observa o quadrado dela, a primeira coisa que acontece é que qualquer número elevado ao quadrado se torna positivo. Eu estou fazendo uma aproximação muito grosseira aqui quando eu digo isso, porque eu estou pensando em orbitais, em funções de onda muito simples. Existem funções de ondas mais complexas que têm uma porção imaginária, e aí você tem que fazer uma matemática um pouquinho mais sofisticada para elevar ela ao quadrado. Mas, ok, vamos entender funções de ondas bem simples. Então, se eu elevo ela ao quadrado, primeiro que ela vai ser toda positiva, tá? E segunda, ela vai mostrar a densidade. Notem, probabilidade diferente de densidade de probabilidade.
Quando eu penso em densidade, vocês têm que pensar em densidade como, por exemplo, a densidade da água, a densidade do algodão, a densidade está relacionada ao volume. Então, a densidade de probabilidade significa qual é a probabilidade de eu encontrar um elétron num volume do espaço? Porque o átomo ele é uma superfície tridimensional. Bem, então o que essa função me mostra? Essa função em particular, ela mostra para mim que eu posso encontrar o elétron em toda essa área abaixo da linha azul, com maior probabilidade nessa região. Notem que as regiões de maior densidade de probabilidade, aqui nesse eixo aqui de cinza, estão mais escuros. Então, a maior densidade de probabilidade de eu encontrar um elétron são nessas partes mais escuras aqui. Nas outras áreas, eu também posso encontrar, porém com uma probabilidade menor. E existe algumas regiões no espaço onde a minha probabilidade é zero. Na origem, tá? E isso é muito bom, que significa que a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, a gente já viu essa frente, mas isso significa que a densidade de probabilidade de encontrar o elétron no núcleo é zero, que é muito boa, eu não quero que o elétron colida com o núcleo. E aqui no plano nodal, regiões específicas no espaço onde eu não encontro elétron. E aí o elétron ele pode estar nessa posição ou nessa posição. E aí vocês vão me perguntar, como é que ele salta daqui para cá? Cenas de próximos capítulos. Mas a questão é, o elétron ele pode estar em toda essa região do espaço. E ele vai estar em toda essa região do espaço com maior probabilidade aqui ou aqui. Professora, eu posso saber exatamente onde o elétron está? A resposta é não. Alguém sabe me dizer por que não? Que eu nunca vou saber exatamente onde o elétron está? Exatamente, por causa do princípio da incerteza. Eu nunca vou conseguir determinar posição e velocidade ao mesmo tempo, certo? Qualquer meio que eu utilize para detectar o elétron no espaço implica em interagir com o elétron. Interagindo com o elétron, eu vou saber a posição dele, porque para eu interagir com o elétron, eu preciso saber onde ele está. Então, acabou. Interagir com o elétron. E outra coisa importante, mais importante do que isso, quando eu interajo com o elétron, eu mudo o comportamento dele. Se eu mudei o comportamento dele, eu já não sei mais como ele era antes, então eu não sei exatamente dizer aonde ele está. Logo, a gente só consegue estimar ou determinar onde é mais provável que ele esteja. Essa é a interpretação de Bohr para a equação de Schrödinger. Bem, vamos aplicar um pouquinho essa equação de Schrödinger para alguns casos específicos, só para a gente entender como é que ela funciona. Então, vamos pensar numa partícula numa caixa. O que é uma partícula numa caixa? Eu coloco uma caixa de potencial, tá? De energia infinita. Então, aqui, ó, essa barreira, tá? Ela, tá vendo que a energia está no eixo Y? Essa barreira tem energia infinita. Ou seja, o elétron nunca vai ter energia suficiente para sair da caixa. É assim que a gente coloca o elétron numa caixa. Você não vai colocar o papelão ao redor dele, você vai colocar uma barreira energética. E a caixa, ela tem uma dimensão finita, de 0 a L, sendo que aqui X é o tamanho da caixa. E em 0, em E e em L, a energia é infinita, ou seja, o elétron está preso ali dentro. Onde o elétron vai poder estar na caixa? Ele vai poder estar livre nessa caixa, em qualquer posição? Não, porque a energia do elétron é quantizada. Ele só vai poder ocupar posições específicas nessa caixa. A função de onda que descreve o elétron numa caixa é essa. Professora, por quê? Vocês ainda precisam de muita ferramenta matemática e fazer algumas outras disciplinas para vocês conseguirem deduzir. Então, no momento, vocês vão acreditar em mim. Se eu pegar e deduzir a função de onda para um elétron numa caixa de energia infinita e largura L, a função de onda é essa. E aí surge um número mágico, N, que pode ser 1, 2, 3, 4, ou seja, assumir números inteiros. Então, notem uma coisa muito bacana. Por que a gente não joga o modelo de Bohr fora? Porque aquele N que surgiu no modelo de Bohr, ele aparece aqui de novo. Ou seja, o modelo de Schrödinger, ou a equação de Schrödinger, ele conseguiu provar, ele
abraçou o modelo de Bohr e completou o modelo. Acontece que, no final das contas, o modelo de Bohr acaba sendo o caso mais simples da equação de Schrödinger. Mas a equação de Schrödinger explica casos mais complexos, tá? Muito bem. E aí, aplicando a equação, então, se eu aplico o hamiltoniano sobre a função de onda do elétron na caixa, eu encontro a energia desse elétron. Então, a energia é dada por essa equação, que vocês vão ver que é a mesma equação de Bohr, não Born, tá? Onde N pode ser 1, 2, 3, ou seja, é um número quantizado, tá? Então, ó, N igual a 1, você tem essa função de onda, N igual a 2, essa função de onda, N igual a 3, essa função de onda, N igual a 4, essa função de onda, N igual a 5, essa função de onda, N igual a 6, essa função de onda, e a energia aumenta à medida que eu aumento o valor de N. É isso que está mostrando para mim. O que eu noto aqui? Que o modo como a função está sendo apresentada, ela muda ela muda a partir do momento que N aumenta. Então, aqui eu tenho uma função de onda que não corta o zero entre 0 e L. Essa função de onda corta uma vez o zero entre 0 e L. Essa daqui corta 2 vezes, essa daqui corta 3 vezes e assim por diante, tá? Deixa eu ver se aqui eu coloquei. Lembrando da interpretação, né? Então, você pega aqui, ó, N igual a 1, tá vendo? A linha vermelha me mostra a função de onda. E a linha azul me mostra a interpretação de Bohr, ou seja, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron naquela região. Então, essa é a função de onda do elétron. E onde eu posso encontrar o elétron dentro dessa caixa? Majoritariamente aqui. Quase zero nas paredes do meu sistema. Quando eu pego N igual a 2, essa é a função de onda. E aqui a densidade de probabilidade de encontrar o elétron no espaço. Ou seja, a maior densidade de encontrar ele aqui ou aqui, tá? E aqui no plano que a gente vai chamar de plano nodal, né? Que é uma região no espaço entre o núcleo, o zero, e o raio do átomo, onde eu tenho probabilidade zero de encontrar o elétron. Tá? Então, eu tenho aqui a equação que determina a energia de cada um desses valores, que muda com N, tá? E se eu fizer uma transição eletrônica de um estado para outro, eu chego na mesma relação que a gente tinha lá com Bohr, tá bom? Então, aqui seria a energia do nível N mais 1, energia do nível N, e aí eu consigo achar uma equação que descreve para mim a energia associada a transições eletrônicas dentro desse elétron aí numa caixa. O que é interessante é o seguinte, se eu modifico o tamanho dessa caixa, o comprimento dessa caixa, eu vou mexer na separação energética. Tá vendo esse Lzinho aqui? O Lzinho, ele tá no denominador, não tá? Isso significa que se L aumenta, E diminui, concordam? Então, o que está acontecendo aqui? Quando L aumenta, E diminui. Essa é uma das questões que fazem com que a nanotecnologia seja tão importante. Porque se eu tiver uma partícula que tenha um tamanho muito pequenininho, a separação energética é grande. E uma partícula com tamanho grande, a separação energética é pequena. Ou seja, saindo do universo macro ou micro, indo para o universo nano, eu tenho propriedades eletrônicas distintas. Vocês querem um exemplo muito bacana? Quando vocês pensam em ouro, por exemplo, ouro é dourado, certo? Já vou responder, Marina. Ouro é dourado, mas nanopartículas de ouro são roxas ou vermelhas, dependendo do tamanho. Isso é muito interessante. Eu lembro que uma época, não sei se vocês vão lembrar, né? São muito jovens, a Avon lançou um batom com nanotecnologia, nanopartículas de ouro. E ele brilhava dourado. E ele teve que sair do ar porque nanopartículas de ouro não são douradas, elas são roxas, né? E aí, então, era uma propaganda enganosa. Se você tem nanopartícula de ouro, seu batom não deveria ser dourado. Além das implicações de você ter nanopartícula na sua boca, né? Você ainda não tem estudos suficientes
a respeito da bioacumulação de nanomateriais no organismo. Então, é muito difícil aprovar o uso de nanopartículas, enfim. Mas a situação é essa, tá? Quando eu mudo o tamanho de uma partícula, eu mudo as propriedades eletrônicas dela, tá? A Marina fez uma pergunta muito interessante. Deixa eu só voltar para ler de novo. Ela perguntou o seguinte: o plano nodal tem a ver com as regiões entre as camadas em que não pode encontrar o elétron? Não, Marina. Isso que é interessante, tá? O plano nodal, ele está descrevendo um orbital. Então, vamos supor, a gente vai ver daqui a pouco, que eu tenha o orbital 1s2. Não, o S2 não é um bom exemplo. Vamos pensar que eu tenho um elétron no orbital 1p. 1 não tem P. 2P, tá? O orbital P, ele tem essa carinha aqui, mais ou menos. Ele tem um plano nodal. Então, veja, você tem um plano nodal no orbital P. Nele existe o plano nodal. Então, o mesmo orbital, o que define a separação energética entre um orbital e outro é a energia daquele orbital. Eu estou falando que dentro daquele mesmo orbital existem planos nodais. Então, não é essa separação energética, não é esse gap de energia, não. Tá? O plano nodal, ele define. Imagina que o orbital, é que a gente, até o momento, e a gente já vai ver daqui para frente, a gente está imaginando o orbital como uma esfera. Vocês já vão ver que o orbital, ele não é esférico, só tem um tipo de orbital esférico, os demais não são. Mesmo o orbital esférico, ele tem planos nodais. Então, esse orbital esférico, ele não pode ser ocupado em qualquer região do espaço. Algumas regiões do espaço desse mesmo orbital não podem ser ocupadas. É isso que significa, tá? Agora, vamos pensar que a gente aplica a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Aplicamos a mesma equação, aplicamos o hamiltoniano à função de onda, nós temos o componente energia cinética, o componente energia potencial, a gente vai encontrar a energia total do sistema e a função de onda, tá? No caso do átomo de hidrogênio, a parte da energia potencial, ela é composta pela carga do elétron, a carga do próton e a distância, né? Algumas constantes aí, e a distância entre elétron e próton. E aí você chega nessa equação para a porção da energia potencial, tá? E aí, se vocês resolverem toda essa equação aqui, vocês vão chegar nessa equação para o elétron no hidrogênio, tá? Quando vocês aplicarem esse mesmo conceito para átomos hidrogenoides, vai aparecer um outro termo Z aqui. O mais interessante é o seguinte: a partir dessa equação, eu chego naquela constante de Heisenberg. Lembra da constante de Heisenberg que tinha que ser obtida empiricamente para cada elemento? A gente chega numa função matemática a partir da equação de Schrödinger que chega na equação de Heisenberg ou na constante de Heisenberg para cada elemento. Depende apenas da massa daquele elemento, tá bom? E da carga, quando não for um átomo de hidrogênio, for um átomo hidrogenoide, tá? Então, notem, a equação de Heisenberg, a constante de Heisenberg, ela surge a partir do momento da equação de Schrödinger. Até então, ela era uma constante mágica que surgia empiricamente e era diferente para cada elemento. Agora, resolvendo a equação de Schrödinger, a gente chega nela. Tá? Então, isso é muito interessante. E aí, a gente explica novamente as séries que vocês viram de Balmer, Lyman, Pasquin, mas agora a gente tem uma teoria que nos prediz e não explica. Isso é uma diferença muito importante, tá? A diferença entre você prever um comportamento e explicar um comportamento. O modelo de Born, ele explicava um comportamento. O modelo de Schrödinger nos permite prever o comportamento. Você parte de uma equação matemática e chega naquele resultado. Você não explica apenas o resultado já observado, como é o caso da constante de Heisenberg, que era obtida empiricamente, tá? Bem, agora, vamos tentar explicar um pouquinho melhor a questão da Marina sobre os orbitais atômicos e entender um pouquinho melhor os planos nodais, tá? Então, aqui você encontrou a energia, né, associada aos orbitais do hidrogênio, mas como é que seria a função de onda do elétron num átomo, tá? A gente viu como seria a função de onda do elétron numa caixa,
tá? A função de onda é assim. Mas como é que é o elétron no átomo, levando em consideração que a energia potencial é essa, enfim. A primeira coisa que é feita é abandonar momentaneamente os planos cartesianos. Então, ao invés de a gente determinar a posição, como é que a gente determina a posição de um objeto no espaço? A gente descreve ele num conjunto de planos cartesianos, x, y, z. Se eu sei o x, o y, z, eu sei onde o elétron está num plano tridimensional. No caso do elétron, é mais conveniente, matematicamente, utilizar um plano de coordenadas polares. Ao invés de pensar em x, y e z, eu penso em r, θ e φ. Então, R descreve a distância do elétron em relação à origem, no caso, a origem é o núcleo. O φ, ele descreve o ângulo formado entre onde o elétron está e o eixo Z. É o eixo X, na verdade, desculpa. O eixo X, ó, aqui está passando o eixo X. E o θ descreve o ângulo formado entre o nosso elétronzinho e o eixo Z. Com base nisso, eu posso escrever a função de onda em termos de r, θ e φ, e por conveniência matemática, a gente separa a função de onda na porção radial, na parte da função de onda que contém o raio, a distância, e na função angular, tá? Analisando essas duas porções, a gente consegue determinar o comportamento do elétron em função da distância com o núcleo, e analisando essa parte, a gente consegue entender o comportamento do elétron no volume do átomo. E aí que a gente vai descrever um pouquinho a forma dele. Isso daqui são as funções para átomos hidrogenoides, as funções de onda para átomos hidrogenoides, onde eu tenho aqui a porção radial e a porção angular. E aí aqui surge uma coisa muito interessante, né? O que surge? Outros números quânticos. Então vejam, aquele nzinho que surgiu aqui, lembra que a gente falou, olha, o n é o mesmo n da equação de Bohr. Ele passa, nesse momento, a ser chamado como número quântico principal. Os números quânticos são esses números mágicos que eles têm que ser assumidos para que a equação, a função de onda, ela seja válida. E aí eu tenho que voltar num ponto, eu estou falando muita coisa, vocês não estão perguntando, não é possível que esteja tudo muito simples assim. Tá bom, vamos lá. Eu tô achando que vocês estão arrasando na compreensão, o que eu estou arrasando na explicação, tá? Vamos lá. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês é que, tá, tudo bem, a função de onda, ela explicou muita coisa, mas existiam algumas condições de contorno. O que são condições de contorno? São situações impostas, tá bom? Para que um resultado tenha sentido físico. Uma função, eu poderia utilizar qualquer função para descrever uma onda dentro da caixa, mas eu preciso de algumas condições para que o resultado que eu obtiver, ele tenha sentido significado físico, tá? Não é só uma equação qualquer, ela tem que ter um resultado prático. São três condições. Ela tem que ser unívoca, ou seja, ela só pode ter um resultado para cada variável. Para cada x, eu só posso ter uma função. Ela tem que ser finita, porque o nosso átomo ele não pode ter volume infinito. E ela tem que ser contínua, tá? Ela não pode apresentar descontinuidades no espaço. Então, é isso. Veja, o plano nodal é um plano onde a função de onda assume valor zero, tá? Descontinuidade significa que descontinua. Então, descontinuidade é diferente da função ser igual a zero. Então, o plano nodal não é uma descontinuidade na função, é só um ponto onde a função assume valor zero. Vamos tentar entender na prática o que é uma condição de contorno. Vou desenhar aqui. Imagina a seguinte situação. O problema é que eu estou sem a minha luzinha aqui, sabe? Aí dificulta. Vamos supor que eu faço uma média das notas de vocês, tá? Então, aqui seria a nota e aqui seria o número de alunos, tá? Errei. Aqui seria o número de alunos e aqui seria a nota.
Vamos supor que 3 alunos tiraram nota 2. Sei lá, 5 alunos tiraram nota 4. E, sei lá, um aluno tirou nota 7. Tá? A minha função vai ficar uma merda, mas tudo bem. Vai dar para explicar o que eu quero. Vamos supor que eu queira desenhar um gráfico que passe por esses pontos. Se eu faço uma função gaussiana, por exemplo, a minha função gaussiana ela vai assumir mais ou menos esse perfil. Tá? É que eu tô sem a lousa, então fica muito pior do que o normal, tá? Agora eu pergunto para vocês, essa função, ela tem significado físico? Gaussiana. Gaussiana é a distribuição normal. Sabe quando você vê aqueles gráficos bonitinhos que parecem um sino? A distribuição normal, ela basicamente diz que a maior estatística está no centro, na média, e a menor estatística está nas pontas. Uma prova perfeita tem uma distribuição gaussiana, ou seja, a maior parte dos alunos tira 5, pouquíssimos tiram 10, pouquíssimos tiram 0. É isso, tá? Mas a ideia que eu quero mostrar nesse meu exemplo é o seguinte: se essa função for verdadeira, ela significa que alguns alunos podem ter tirado nota menor do que 0. Então, notem, essa função é uma função verdadeira, real e possível, mas fisicamente ela não tem significado, porque é impossível os meus alunos tirarem nota menor do que 0. Então, na hora de eu elaborar uma função matemática que descreva os dados do meu conjunto de notas, eu preciso criar uma condição de contorno. Qual é a condição de contorno? A condição de contorno é que essa função necessariamente não pode ser menor do que 0. Porque se ela for menor do que 0, se ela assumir valores menores do que 0, ela não vai ter significado físico. Então, isso é uma condição de contorno, percebem? Você não coloca essa condição de contorno aleatoriamente, você tem que pensar naquilo que fisicamente é possível. Então, a equação de onda de Schrödinger, a função de onda de Schrödinger, ela tem condições de contorno que servem justamente para evitar que resultados impossíveis sejam alcançados, tá? É isso que eu queria explicar para vocês. Mas ok, continuando. Ai, não devia ter mantido, peraí. Continuando, né? Então, a gente viu que se a gente faz a função de onda para um átomo hidrogenoide, a gente tem a porção radial e a porção angular, tá? A porção radial é descrita por essas equações para átomos hidrogenoides e por essas equações da porção angular. Então, a gente viu anteriormente que aquele Nzinho que surge lá na equação de Bohr e surge agora de novo no modelo de Schrödinger, te diz respeito ao número quântico principal. O número quântico principal, ele define os níveis. Então, quando a gente olha aqui, o número quântico principal define o nível de energia, tá vendo? Os níveis estão aqui. Mas quando a gente faz a equação de Schrödinger para átomos hidrogenoides, surgem outros números quânticos. Surge o número quântico L, ou o número quântico momento angular, tá? E o número quântico ML, que é o número quântico orbital, tá? Eles surgem naturalmente da resolução dessas equações e a gente já vai ver o que eles explicam. Mais ou menos, né? O N, ele te dá conta do tamanho daquele orbital. O L te dá conta da orientação daquele orbital no eixo X, Y e Z. E o ML te dá conta da forma do orbital. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, tá escrito aqui, né? Devia ter ido aqui. Então, o número quântico principal N, ele pode assumir os valores de inteiros maiores do que 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Ele está relacionado com a camada daquele elétron e ela indica o tamanho. O número, eu troquei forma e orientação, tá? O número quântico angular, orbital angular ou angular, L,
Ele também só pode assumir valores inteiros, mas ele passa pelo zero. Ele tem algumas restrições. Ele pode assumir os valores de 0, 1 até n menos 1, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Imagina que meu n é 1. L só pode assumir valores que variam de 0 até n menos 1. N menos 1 é 0, então L só pode ser 0. Não pode assumir nenhum outro valor. Vamos supor que n seja igual a 2. L só pode assumir valores inteiros entre 0 e n menos 1. N menos 1 é 1, então L só pode ser 0 ou 1. Se n for igual a 3, L só pode assumir valores inteiros entre 0 e n menos 1. N menos 1 é 2, então L só pode ser 0, 1 ou 2, tá? Muito bem. E ele define a subcamada, que vocês conheceram no ensino médio como o S, P, D, F, G, né? Então é daí que surgiu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Vamos entender aqui, ó. Nível 1, L0, S. Nível 1S. N2, L0, S. Esse é o 2S. N2, L1, esse é o P, então 2P. E aí você consegue montar todo aquele diagrama de Linus Pauling que vocês viram de maneira arbitrária, ele começa a surgir aqui, matematicamente, tá? Então, ó, N igual a 3, o L pode ser 0, ou seja, S, pode ser 1, ou seja, P, pode ser 2D, então pode ser 3S, 3P, 3D, e assim por diante. Tudo bem? O terceiro, e ele define a forma. A gente já vai ver a forma daqui a pouco, tá? O momento magnético, ml, ele pode assumir os valores de... Opa, não sei o que eu fiz aqui. Tá. Ele pode assumir os valores... Ele pode variar de L a menos L. Então, vamos olhar aqui. ml pode variar de L a menos L. Como L é 0, ml só pode ser 0. E também números inteiros, tá? Aqui, ó. L0, ml só pode ser 0. Mas se o L é 1, ml pode variar de L até menos L, ou seja, ele pode ser menos 1, 0 ou 1. Aqui, ó, se L é 2, o ml pode variar de menos 2 até mais 2. Então, você tem 5 níveis. Esses níveis, eles são ditos degenerados. Por quê? Porque eles estão na mesma camada, têm a mesma energia, tá? O N determina energia, então vamos voltar aqui. O N determina energia. O N sumiu dessa equação, ele está aqui. É N, tinha que ter um N aqui, mas enfim. O N determina a energia, tá bom? Ah, tá aqui. Desculpa. O N determina a energia, tá? Então, eles são orbitais que têm a mesma energia. O que está mudando? Então, o N determina a energia. Então, todos esses orbitais têm mesmo N, mesma energia, tá? O que está mudando é a forma e a orientação, tá bom? Ah, professora, S, P e D têm a mesma energia? É isso que você está falando? Sim, é isso que eu estou falando. Eles têm a mesma energia. Contudo, essa energia vai mudar à medida que eu começo a preencher esses orbitais com elétrons. Porque a partir do momento que você preenche os orbitais com elétrons, você começa a criar repulsão eletrônica entre elétrons de diferentes subníveis. E aí essas energias mudam. E aí a equação de Schrödinger fica muito mais complicada e aí você não consegue resolver. Poxa vida, professora, como assim eu não consigo resolver? A equação de Schrödinger, ela só tem uma solução analítica, ou seja, eu só consigo fazer continha até chegar no resultado final para átomos hidrogenoides. Quando eu pego átomos não hidrogenoides, ou seja, coloco mais elétrons do que um, eu não consigo resolver a equação de Schrödinger analiticamente, fazendo continha, com a matemática que você conhece. Não existe matemática para resolver a equação de Schrödinger para átomos não hidrogenoides. E aí, não resolve? Resolve. Mas você resolve numericamente. O que significa? Você pega um computador, de preferência um supercomputador, e começa a jogar resultados, colocar uma série de parâmetros e tentar chutar os resultados para ver se ele bate com a função.
tá? Então, por isso que você precisa de um supercomputador, porque você tem que testar infinitas possibilidades para ver se você converge com o resultado, tá? Tudo bem, gente? Isso daqui é com certeza uma coisa mais diferente que vocês já viram até agora, vocês não têm dúvida. Isso é uma coisa impressionante. Tá, ou todo mundo caiu, ou eu caí, não sei. Vamos lá. Continuando. Ah, tá. E ele dá a questão da orientação. A gente já vai ver a diferença entre forma e orientação, tá? E aí tem o momento magnético spin. Vamos deixar ele em stand-by, porque, pasmem, né? A função de onda de Schrödinger não previa a existência do spin. Então, vamos continuar em frente. Se a gente pega e desenha essas funções de onda, cadê? Se a gente desenha essas funções de ondas no espaço, vai ficar no plano bidimensional mais ou menos assim, tá? Então, isso daqui é um orbital F, é a função de onda da porção radial em função do raio, e assim por diante. O que significa isso daqui? A porção cinza é a porção do espaço onde existe a maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron. No orbital 1s, a maior probabilidade está aqui, tá? Mas no volume, quando eu multiplico isso pelo volume, no núcleo é zero, tá? Quando eu vou para o 2s, eu tenho plano nodal. Então, olha, esse é o único orbital, tá? A diferença de energia entre esse e esse é que dá aquele gap que vocês observam nos gráficos de linha. É a diferença de energia entre esse orbital e esse orbital. Isso daqui é só uma região do espaço onde a probabilidade de encontrar é zero. Essa região do espaço aumenta quando eu vou para n igual a 3, por exemplo, tá? Isso daqui é como os físicos representam para nós químicos, isso é muito complexo de representar. Então, o que a gente faz com o orbital S? Apresenta ele só como uma bolinha, que seria o azul aqui. É por isso que vocês entendem o orbital como uma coisa circular. Então, o orbital S, ele assume uma forma esférica, apenas por conveniência dos químicos que têm preguiça de desenhar eles dessa forma, né? Graças a Deus. E aí, lembra das formas dos orbitais que eu falei? Esse é o orbital P. Então, o número quântico principal N determina o tamanho desse orbital, se ele vai ser desse tamanho ou se ele vai estar mais expandido no espaço. O número quântico L me dá relação à forma. Então, o número quântico L igual a 1, que está relacionado a orbitais P, me diz que ele tem essa forma aqui de duas bolinhas ou duas bolinhas achatadas com um plano nodal bem aqui nessa região do espaço, tá? Onde está azul, a probabilidade de encontrar a letra é zero, não só no núcleo, toda essa região azul, tá? E o ml me diz a orientação. São 3 ml possíveis. Notem que interessante. Vou voltar aqui. Aqui, ó. L igual a 1, tá? Significa orbital P. Então, o L te dá a forma do orbital, certo? Então, o que ele está dizendo para mim? Só tem uma forma possível, certo? Para esse orbital. E aí, o ml me diz que ele tem 3 orientações possíveis. As 3 orientações dos planos X, Y e Z. Eles são iguais, tá bom? Em forma, mas com 3 orientações possíveis. Os orbitais D são um pouquinho mais complicados, tá bom? Eles têm essa forma de 4 lobos e eles podem estar entre os planos X e Y, entre os planos, eles podem estar em cima dos planos dos eixos XY, entre os planos XY, entre os planos XZ, entre os planos YZ, e com essa forma diferentosa aqui, mas ela surge naturalmente. E os orbitais F são ainda mais complexos, tá? Então, onde tem bolinha colorida, é a região do espaço onde existe a maior densidade de probabilidade de encontrar um elétron no espaço dentro desse conjunto de números quânticos. Para finalizar, vamos entender um pouquinho sobre o spin do elétron. Não, o elétron não é uma bolinha que gira ao redor do próprio eixo e ao redor do núcleo, como se fosse a Terra orbitando ao redor do Sol, tá? O elétron não gira ao redor do próprio eixo. Isso daí é só uma questão que foi introduzida porque as pessoas precisam de um paralelo com aquilo que elas enxergam, com aquilo que elas conhecem.
que acontece é que quando foi feito passar um feixe de elétrons por um sistema de ímãs de formato irregular, em vez de ser observado um contínuo de distribuição desses elétrons, foi observado apenas duas manchas bem discretas, tá? Um experimento feito por Stern e Gerlach, mostrando que os elétrons, quando submetidos a esse campo magnético assimétrico, eles poderiam ter apenas duas interações. Então, surge o momento spin. Aí, para explicar isso, o termo que dá conta do spin do elétron foi introduzido na equação de Schrödinger com a mão, tá? Então, você pegou a equação de Schrödinger e falou, olha, agora precisa de um novo termo, mais o spin, tá? Então, o termo spin que vai na equação de onda de Schrödinger é o termo que tem uma restrição. Ele só pode assumir dois valores meios, tá? É o primeiro número quântico que não é inteiro, e ele só pode ser mais ou menos meio. E aí, quando você magicamente introduz isso, a equação de Schrödinger explica todas as outras coisas que ela não estava conseguindo explicar até agora, como o fato de que cada orbital só consegue incorporar dois elétrons. Por quê? Um mesmo elétron não pode ser representado pelo mesmo conjunto de números quânticos. Tá? E por que só podiam dois elétrons em cada orbital? Porque o número quântico S só pode assumir dois valores. E aí você consegue explicar agora quanticamente aquele diagramazinho de Pauling que vocês viram e tiveram que engolir no ensino médio. Agora vocês notam que todos esses valores, né, todas aquelas níveis e subníveis e níveis energéticos, eles surgem naturalmente resolvendo a equação de Schrödinger. Inclusive, o fato de, por exemplo, você ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, e aí você ter o 4S antes do 3F, por exemplo. Por que isso acontece? Antes dos 3D. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando você começa a preencher elétrons aqui nos caras, a energia do orbital muda e a energia do 4S acaba ficando menor do que do 3D. Então, isso surge resolvendo a equação de Schrödinger, tá? Não é mais mágica como no diagrama de Linus Pauling. Essencialmente, gente, os vídeos da aula falam sobre isso com muito mais detalhes do que eu dei. Mas é porque a minha explicação ficou muito confusa, porque é muita coisa para absorver. Acho que é muita coisa para absorver, muita coisa nova. É muita coisa nova. Então é o seguinte, eu dei uma bela resumida em tudo que está nos 3 vídeos da aula, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Todas essas imagens que eu tirei, ele está no Atkins. Então, se vocês forem lá na... Eu não sei voltar, cara. Como é que volta? Se vocês forem lá no Siga de vocês e forem no Minha Biblioteca... Acho que meu Atkins deve estar até aberto, porque eu peguei dele mesmo. Aqui. Se vocês forem nesse livro, ó, Princípios de que... Eu tô compartilhando? Não, peraí. Por que minha tela tá... Sei lá. Tá. Então, olha só, se vocês forem lá no Minha Biblioteca, no Siga, na página de vocês, procurem esse livro, O Princípio de Químicas, do Atkins, tá? E aí, vocês vão ver logo no iniciozinho do livro, foi de onde eu tirei todas as imagens dessa aula, por isso que estão horríveis, tá? Porque o Minha Biblioteca não deixa você copiar as imagens. Então, é bem aqui, quer ver? Foco os átomos, começando aqui da teoria quântica, que ele começa a revisar todos aqueles conceitos de efeito fotoelétrico, se vocês quiserem revisar, ó, a questão da quantização da energia, dualidade onda-partícula, princípio da incerteza, e a parte da função de onda começa aqui. Então, tudo eu tirei desses 2 capítulos aqui, tá? Do tópico 1, e aí o átomo de hidrogênio também. Cadê? Desce, filho. Enfim,
Até aqui, tá? Periodicidade já é o próximo tema, né? Do tópico 8. Então, o que eu tirei para falar para vocês, ele veio desde aqui, da página 11 do Atkins, até a 42. Não é uma leitura extensa, tá? Eu recomendo, então, que vocês façam da seguinte forma. Leiam esses capítulos do Atkins, tá? E aí, depois, deem uma olhadinha nos vídeos da aula. Eu acho que, como vocês assistiram a minha aula agora, ler o livro talvez fique um pouco mais fácil, e para que vocês compreenderem o que está ali. Lendo o livro com a compreensão da aula, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender os vídeos que estão na aula do Moodle, tá bom? Aí a gente pode tirar dúvida a respeito disso também, então vai ficar um pequeno acúmulo sobre periodicidade e sobre a equação de Schrödinger para a próxima quinta-feira. Não dessa semana, que é feriado da outra. Tudo bem? Tiago, não fica tão focado nas equações, tá? A gente jamais vai pedir para vocês deduzirem uma equação dessas agora. Eu jamais teria condição, tá? Eu fiz isso uma vez na minha formação e nunca mais fiz, tá bom? Não é simples resolver a equação de Schrödinger. Ela parece uma equaçãozinha tão tranquila, né? Não é. Tá? Então, preocupe-se mais em interpretar as equações do que entender como elas apareceram. No momento oportuno, se vocês decidirem fazer física, vocês vão começar a aprender. Ou química também, a gente até resolve o átomo de hidrogênio. Mas mais os físicos vão ver isso. Então, não fiquem tão preocupados com as equações em si, mas entender elas é importante, tá bom? Jamais diria isso. Não, poxa, não. Depende da sua afinidade, né? A questão é que vocês ainda não têm bagagem matemática para fazer qualquer dessas deduções. Então, não se preocupem. Interpretar essas equações já é um desafio grande o suficiente, tá bom? Beleza, pessoal. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Tudo bem? Ok, vocês vão ter dúvidas, é óbvio, tá? Porque vocês não tiveram tempo de estudar esse tópico. Então, façam como eu disse. Vocês assistiram essa aula, vocês vão pegar o Atkins, vão ler o Atkins, depois vocês vão ver o vídeo que está no Moodle. Eu recomendo que façam dessa forma, tá bom? Aí vocês vão para as listas ou vão tirando as dúvidas com relação ao tópico em si, tá bom? Mas é importante que agora vocês vão estudar, tá bom? Aí as dúvidas vão começar a surgir, vocês vão começar a formular elas melhor na cabeça de vocês. Tá legal? Então eu vou parar a gravação. Se não tiver mais dúvidas, a gente interrompe a aula por aqui.